Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de março de 2014. O verbete é o número 2972. Ele é composto por 4 páginas, 47 elogias e 9 máximos. O título é Endovisão, da especialidade Autopesquisologia, que vai ser aqui apresentado pela estreante, verbetógrafa estreante, já devendo há muito tempo de estar aqui, né? Para a gente já é uma veterana, a professora Delmara Castanheira, que vai então estar apresentando seu primeiro verbete. A definologia. Antes, a biografia. A professora Delmara Castanheira, ela é graduada em psicologia brasileira, ela é natural de Formiga, em Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2009 e docente da Conscienciologia desde 2013. Ela também é tenepsista desde 2009. A definologia. A endovisão é a ação, ato ou disposição de a consciência intra- ou extrafísica direcionar o interesse, a atenção, o foco para o micro-universo intraconsciencial com o objetivo de auto-observar-se, autoanalisar-se e auto-reeducar-se através da vontade. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da autopesquisa, os autopensenes, a autopensenidade, a taquipensenidade, a pensenidade autoconscienciométrica, os metapensenes, a metapensenidade. Na fatologia, a endovisão, o investimento no autoconhecimento, o autoexame, a autoindagação, as afinidades interpessoais demonstrando os próprios traços conscienciais, a autocrítica, o fato de questionar-se a respeito daquilo percebido no outro, o registro das autoinvestigações, a autobiografia, a autocomparação, a autoexposição, o espelhamento inevitável nas inter-relações, o incômodo sendo indicador para a autoanálise, a heterocrítica assistencial indicando as distorções cognitivas em relação à autoidentidade. Na parafatologia, vale destacar que a fatologia, nós temos aí 27 linhas, né? O máximo, nós temos aí 27 linhas. Parafatologia, temos o autoassédio indicativo de trafares e trafais, o conflito autoparadigmático, a descablagem energética sendo consequência da recim, a remuneração do curso intermissivo favorecendo a recuperação de cons. Já na remissiologia, nós destacamos aqui ausculta pensênica, autocognição exaustiva, autorrealidade intraconsciencial, autorreflexão de 5 horas e realidade intraconsciencial. Frase enfática. A endovisão é investimento imprescindível para a autoconsciencialidade. Pela vontade decidida, a consciência desenvolve o autoconhecimento, promovendo reciclagens intraconscienciais. A questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a endovisão? Quais resultados evolutivos vem obtendo? E a mega-análise, nós temos os seguintes itens: meta-reflexão, introspecção, introversão, introvisão, autovisão, ausculta, autoexame, autoanálise, autorreeducação, autoinvestigação, autopensenidade, autofamiliaridade, autoconsciencialidade, autoconhecimento, autoesclarecimento, autocriticologia, autoconviviologia, autopesquisologia, intraconscienciologia e autoconscienciometrologia. Bom, Delmara, primeiro parabéns por estar aqui estreando o seu verbete. E a gente também tem o hábito de perguntar o que levou a pessoa a escrever
sobre o tema, né, que ela está apresentando no verbete. Então, você poderia colocar aí para o pessoal qual foi a motivação para escrever sobre esse tema, endovisão? Primeiramente, boa tarde a todos. A decisão por escrever esse verbete aconteceu durante o curso Verbetografia. Foi quando, logo que eu comecei o curso, eu comecei a buscar um tema que eu pudesse escrever, e eu tive a inspiração de escrever alguma coisa ligada à visão, ao olho, ao olhar, mas ainda não estava muito bem definido que tema seria esse. E lendo o verbete do professor Valdo, visão, uma palavra me chamou muita atenção. É como se a palavra se destacasse do texto, que foi a palavra endovisão. Então, eu defini nesse momento que eu escreveria sobre endovisão. Muito bom. Nós já temos aqui, então, algumas questões dos teletertulianos. Vamos iniciar aqui. A primeira questão é: a verbetógrafa professora Delmara, na Fatologia, página 11, primeira linha, em plena era das redes sociais, por que parece tão custoso para tanta gente o investimento no autoconhecimento? É porque esses estímulos que são provocados, né, pelas redes sociais, eles trazem um certo distanciamento da pessoa dela mesma. Eu até coloquei em feitologia alguns efeitos causados por televisão, computador, celular, porque geralmente naquele momento que a pessoa está ligada a esses aparelhos, geralmente ela não está muito ligada nela mesma. Se ela está num processo de muito torpor, muito envolvimento, ela tem até a sensibilidade diminuída. A gente pode ver isso, às vezes a pessoa está vendo televisão, ela está tão naquele foco que às vezes você chama a pessoa, ela nem escuta. Então, geralmente, né, algumas vezes, para algumas pessoas, traz esse distanciamento dela mesma. E o autoinvestimento, no autoconhecimento, já é uma atividade que requer muito da pessoa. Ela vai precisar se dispor, ela vai precisar encarar a si mesma, ela vai precisar dispor de tempo, ela vai precisar dispor de atenção, de autocrítica, de heterocrítica, e é um trabalho que requer esforço. Então, para muitas pessoas, pode ser mais fácil fazer a escolha pela rede, né, social, do que ela investir em si mesma, no autoconhecimento, porque provavelmente pode trazer alguns incômodos também nessa autoinvestigação, porque de repente a consciência pode encontrar coisas a respeito dela mesma que ela pode não gostar muito. Perfeito. Na Fatologia, página 11 também, terceira linha, como funciona na prática a interlocução sincera autoesclarecedora? Bom, no meu caso, funciona com meus amigos. Eu vejo que a amizade é extremamente importante nesse investimento do autoconhecimento. Por quê? O que acontece? Numa relação de amizade, a gente está mais despojado, a gente fica mais à vontade, já existe uma confiança mútua entre essas duas pessoas, e eu costumo aproveitar essas oportunidades para obter algum esclarecimento a meu próprio respeito. Então, muitas vezes eu pergunto, ou eu relato algum momento que eu estou vivenciando, algum caso, alguma dificuldade, e geralmente nessas conversas eu obtenho muito esclarecimento e muitas vezes indicação de traços meus, de qualidades ou de dificuldades. Então, eu considero essas conversas com amigos muito autoesclarecedoras. Perfeito. Muitas vezes a pessoa aponta, né, determinados traços, né, serve até de espelho também. Sim, e esse contexto, né, de amizade, de interconfiança e de afinidade mútua, eu vejo que facilita muito isso. Patologia, página 11. Sexta linha. Poderia esclarecer quanto ao calcanhar de Aquiles pessoal e o ponto cego carecendo do olhar alheio para ser visualizado?
Este ponto cego é um auto-engano? Então, o calcanhar de Aquiles é considerado o ponto mais frágil de uma pessoa, né? Então, geralmente, ela tem aquele... Como a gente tem no corpo, né, ou no soma, o locus de menor resistência, a gente tem também o calcanhar de Aquiles, que é o ponto mais frágil na estrutura intraconsciencial. Então, geralmente, é aquele ponto que, quando a pessoa se depara com ele, ou quando ela vivencia uma situação que aquele ponto fica exposto, a tendência da consciência é reagir. Se ela não se conhece bem, ela tende a reagir num movimento de autodefesa. E a questão do ponto cego. Eu fiz aqui uma analogia com o ponto cego do nosso olho, porque a nossa retina, ela tem um ponto que é cego, não tem as células que recebem, que fazem a captação da luz. É aquele ponto onde há a inserção do nervo óptico. E esse ponto é cego mesmo. O cérebro não recebe esse estímulo visual, ele não existe. Mas a gente não sabe ou não percebe esse ponto cego. Por quê? O cérebro preenche aquele ponto cego com informações da imagem ao redor, né, do ponto cego, ou preenche também com informações captadas pelo outro olho. Então, eu fiz uma analogia com a nossa intraconsciencialidade. A gente, provavelmente, até um certo nível evolutivo, a gente ainda tem esses pontos cegos, que não é... Falou aí na pergunta... Se ele é um auto-engano. Não, não é um auto-engano. No sentido de... Não, pode ser auto-engano, sim. Se ela preencher aquele ponto cego com uma imagem idealizada, por exemplo, pode ser um auto-engano, sim. É na hora que ela acrescenta, né? Mas sim, na hora que ela acrescenta. Ela não consegue enxergar, né? Naquele ponto. Sim, né? mas como a tendência da gente é preencher o vácuo, preencher a lacuna, provavelmente a gente faz um preenchimento, né, com auto-engano, principalmente se for um trafar ou um trafal, né, para completar aquela autoimagem, ou pelo menos para ter uma coerência. Uhum. Perfeito. Bom, professora Delmara, mitologia, página 13. Poderia explicar o mito da divinização? Então, a divinização, ela é uma como se diz? É uma representação de algo a mais. É uma extra qualificação, um aumento da qualidade. É uma representação idealizada da evolução. E eu coloquei aqui porque como contraponto da endovisão, porque na endovisão a consciência vai buscar se conhecer, ela vai buscar o autoconhecimento. E na divinização a consciência pode ficar na postura de passividade ou na espera de que ela se torne evoluído, de que ela se torne divino, de que ela se torne santo. Então foi nesse sentido, a divinização é uma representação idealizada, por isso o mito. E é uma representação geralmente para cima, né? Geralmente para cima. Uma superestimação, né? Sim. A gente pode falar, porque ela pode até ter aquela pessoa que vai para baixo, mas aí não está divinizando, né? Sim, a divinização é sempre atribuindo a uma idealização que veio de Deus ou que veio dos deuses. Então é sempre para cima, é sempre para mais. E isso é um mito. A evolução, o autoconhecimento depende do autoesforço da própria consciência. E a gente vê, principalmente nas religiões, essa questão de divinizar. Então, pega uma personalidade e se decide que ela vai ser canonizada. Então, ela se torna santo, porque algumas pessoas decidiram. Mas isso não significa que aquela consciência evoluiu para um patamar evolutivo avançado. Então, é um contraponto que eu coloquei em relação ao tema do verbete. Perfeito. Professora Delmara, ciclologia, página 12. Poderia exemplificar o ciclo autoconscienciométrico, diagnóstico, recim, reavaliação?
Então, esse é o ciclo autoconscienciométrico e ele é composto por 4 fases. Na primeira fase, que é a avaliação, a consciência vai se dispor a fazer uma análise de si. Então, ela faz o autoexame, ela faz a autoinvestigação. Na segunda etapa, que é o diagnóstico, a consciência vai vivenciar um momento de realismo. É onde ela vai se ver e admitir o que ela está vendo. Então, ela vai se posicionar no momento que ela admite o autodiagnóstico, em relação ao que ela percebeu de si mesma. A terceira etapa desse ciclo é a recim. Se ela reconheceu, se ela admitiu e se posicionou, ela vai fazer a sua reciclagem. Então, ela vai buscar maior conhecimento e formas de superar aquilo que foi diagnosticado. Ela vai promover a aquisição de novas sinapses e vai renovar comportamentos, atitudes, pensenes. Na quarta etapa, ela vai fazer uma reavaliação. Ou seja, ela vai voltar na análise, ela vai voltar no autoexame, mas o foco dessa análise, na reavaliação, é em cima dos resultados que ela já obteve. Porque o resultado é que vai possibilitar a mensuração da reciclagem, do quanto já foi reciclado, do quanto já foi conquistado a partir da decisão da consciência. Há um paralelo aí também com aquelas 4 etapas da autoconsciencioterapia. Sim, né? sim. Na autoconsciencioterapia. São 4 etapas também. Autodiagnóstico, né? Até uma sobreposição, a segunda etapa aqui com da própria consciencioterapia. Sim, só que nesse ciclo aqui, o enfoque principal é a metria da consciência, a matematização da consciência. Perfeito. Fazer essa diferenciação, né? Sim. E no enfoque da consciência-terapia já é o enfoque terapêutico. A remissão da patologia. Para patologias. A verbetógrafa, Fatologia, página 11, 9ª linha, poderia falar sobre a bússola intraconsciencial na condição de autorreferência? Sim, a bússola intraconsciencial é aquela orientação que a consciência tem em si mesma. E ela é capaz de perceber o que é certo, o que é errado, o que ela poderia fazer melhor, o que ela não deveria fazer. É uma orientação interna, uma orientação intraconsciencial. A gente tem até um verbete do professor Valdo que fala da bússola intraconsciencial. Se a pessoa tiver mais interesse, pode pesquisar, é um verbete, tem na enciclopédia. Tecnologia, página 12, 1ª linha. Poderia explicar a técnica da câmara de reflexão? A câmara de reflexão é o momento que você tira para fazer as suas próprias reflexões. Então, é recomendável que se desligue telefones, que se desligue aparelhos e que a pessoa fique sozinha. Ela fica sozinha, ela vai dispor de materiais para leitura, para estudo, alguns livros ou anotações, papel, caneta, e ela vai escolher um tema que ela quer explorar em si mesma. E ela vai ficar durante em torno... quando eu faço, eu fico mais ou menos em torno de 3 horas. Então, ela vai se dedicar aquele tempo exclusivamente para refletir sobre o tema que ela escolheu, nesse ambiente otimizado para isso. É importante ela fazer trabalho energético, ela buscar rapport com amparo de função para esse trabalho, para otimizar essa reflexão. Quero dizer que você está com audiência internacional, tá? Essas 2 últimas questões foram de Portimão, em Portugal, do outro lado do Atlântico. Ah, minhas origens. É? Você tem origem portuguesa? Tenho, de avós. Ah, então. Avô materno. A verbetógrafa, Fatologia, página 11, 8ª linha. O que é o benefício da dúvida? E poderia exemplificar qual sua utilização no contexto do verbete? O benefício da dúvida é no sentido de sempre haver possibilidades para a autopesquisa. Eu percebo que a autopesquisa é
uma questão de aprofundamento. Então, sempre a gente encontra aspectos, algumas vertentes, alguns viés que a gente pode aprofundar ou novos que a gente ainda não tinha percebido. Então, nesse sentido que eu coloquei o benefício da dúvida. Porque quando a gente tem certeza a respeito da gente mesma, a gente está perdendo a oportunidade de se conhecer melhor. E eu vivenciei isso. Eu sou psicóloga e eu trabalhei na área clínica e, para me preparar profissionalmente, eu me submeti a vários processos terapêuticos de várias linhas. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa autoexploração, utilizando vários tipos de psicoterapias. E eu avaliava que eu tinha um bom autoconhecimento. E quando eu cheguei na Conscienciologia, eu falei, epa, vou precisar começar novamente de uma outra plataforma, de um outro ponto de referência, porque no paradigma consciencial entram outras variáveis que te faz rever quem você é, né? Amplia-se muito mais. Então, eu coloquei isso nesse sentido. A dúvida a respeito de si mesma, ela é benéfica no sentido de sempre poder aprofundar mais na autopesquisa. Qual que é a outra pergunta? Não, ainda não fiz. Não, é porque você tinha falado da... Não, era só... e poderia exemplificar, a segunda parte seria essa, e poderia exemplificar qual a sua utilização no contexto do verbete? Sim, já exemplifiquei. Mas eu queria comentar, você acho que abordou aí um aspecto que eu vejo que é muito importante, né? Essa questão de mudança de referenciais. Né? Para você fazer justamente a sua autoanálise, autoavaliação, quando a pessoa antes tinha uma referência, um conjunto de referências, e com a Conscienciologia passa a ter outras referências. Né? Sim, várias referências. Então, e dentro de neo-referências, né, do que a pessoa antes não tinha como parâmetro. E como isso também é uma dificuldade, né, às vezes, da pessoa fazer essa transição para que possa fazer uma abordagem mais precisa, coerente. Sim. Até em função ampla, disso que né? você está falando, lógico, eu até coloquei que o conflito autoparadigmático, né? Que eu até anotei aqui para abordar isso. Exatamente dentro desse contexto que você está abordando agora. Né? Essa transição paradigmática, muitas vezes, nos traz esse autoconflito. Né? Não é tão simples assim essa transição. Porque geralmente ela acontece de uma forma gradativa. Não é de um dia para o outro que a gente consegue deixar um paradigma e assumir um outro paradigma integralmente. E o paradigma consciencial ele traz várias vertentes, né? A multidimensionalidade, a serialidade, né? a questão energossomática. Então, são novas variáveis que nos fornecem um outro viés para se ver, se autopesquisar. Amplia muito e traz muito benefício na questão da endovisão, da autopesquisa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, para a gente poder considerar aí nessa endovisão. Né? Sim. Patologia, página 12, primeira e terceira linhas. Poderia comentar como funcionam os cursos CFPC e Foco? Acho que é melhor primeiro falar qual é o nome completo, né, pessoal, a sigla. O CFPC é o curso para a formação de professores de Conscienciologia. Ele acontece na Repreendência e ele visa exatamente isso, formar o voluntário, né, formar a pessoa interessada na docência conscienciológica. É um curso modular, ele acontece durante 10 meses e ele tem uma característica muito interessante que eu pude aproveitar bem. Durante o curso, existe a parte teórica, que são as aulas, e a parte prática, que são as aulas que os alunos dão. Os professorandos dão as aulas. E nessas aulas que os alunos dão, eles filmam a aula. Então, diante dessa filmagem, a gente pode rever essa gravação, e é uma ótima oportunidade para a gente se avaliar. Então, eu tive a oportunidade, nesse curso, de rever essas gravações e fazer autoanálise.
né? Como que eu me portava na sala de aula, que posição na sala de aula que eu preferia ocupar, se eu me movimentava ou não, se eu me aproximava mais dos alunos ou não, dependendo do assunto que às vezes o aluno abordava, se eu retraía ou se eu me aproximava do aluno, como que era a entonação da minha voz, o ritmo da minha fala. Então, eu coloquei aqui porque, na minha vivência, foram recursos muito otimizadores dessa endovisão, dessa autopesquisa. O foco é o curso de formação do conscienciômetra. Ele acontece na Consus. É também um curso modular, eu tive a oportunidade de fazer esse curso ano passado, e ele é composto por 4 etapas. Em todas essas etapas, a gente tem oportunidade de autoexposição. Também é uma oportunidade enorme para a gente se rever. E muitas vezes até encontrar rachados que nos deixam surpresos com a gente mesmo. Ou trafores que a gente pode assumir, desenvolver e usar, ou trafares que a gente precisa superar. Então, eu coloquei esses 2 cursos que foram essencialmente importantes na minha vivência da endovisão. Perfeito. A parafatologia, página 12, segunda linha. O que é o conflito autoparadigmático e como identificar se estamos passando por esse tipo de conflito? Então, a gente falou há pouco a respeito do conflito autoparadigmático, que é geralmente quando a pessoa faz uma transição entre um paradigma e o outro. A gente não consegue abrir mão de um paradigma completamente do dia para a noite e absorver ou assumir o modelo de novo paradigma. Isso é um processo, ele é gradativo, ele é gradual, não dá para ser também muito vagaroso, mas ele acontece dessa forma mais gradativa. Então, geralmente, nesse período de transição, a gente pode vivenciar o conflito autoparadigmático. O que é isso? A gente já se informou das ideias, já concordou com elas, aceita, faz sentido, tem coerência, mas muitas vezes o nosso comportamento, a nossa atitude ainda é do paradigma anterior. Ou então, muitas vezes, a gente já pensa dentro desse paradigma atual, mas sente dentro do paradigma anterior. Então, é necessário autopesquisa para esse reajuste. E a identificação desse conflito é bem esse tipo de incômodo. É bem a vertente da incoerência. Né? Pensar de um jeito, agir de outro, ou sentir de um jeito e fazer de outro. Essa incoerência entre pensar, sentir, fazer, ela pode indicar esse conflito autoparadigmático. Interessante está me ocorrendo aqui, ver se você concorda. Eu acho que dentro dessa transição, muitas vezes ocorre uma espécie de dialética intraconsciencial, né? Sim. No sentido de você, se a gente considerar 3 elementos da dialética, né? Você mantém alguns aspectos, porque até na mudança de um paradigma para o outro, não quer dizer que haja um antagonismo ou uma diferenciação completa. Muitas vezes existem elementos em comum. Sim. De um paradigma que a pessoa antes adotava para o paradigma novo. Sim. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente pode colocar que um percentual ele Sim. permanece. Então você tem existe, né? um percentual de permanência. Por outro lado, você tem um percentual, muitas vezes grande até, de retirada de elementos do paradigma antigo, né, anterior, e você tem aquisição de novas variáveis que antes a pessoa nem considerava. Né? Então, mesmo aquele movimento dialético, e que não para por aí, né? Conforme a pessoa vai evoluindo, vai ficando mais lúcida, esse movimento ele continua, né? Sim, acho que você colocou muito bem essa complexidade, né, na transição. Realmente, vários elementos permanecem, outros se transformam, outros são eliminados mesmo. Né? Interessante da gente pensar, né, nessa dinâmica, isso que você está colocando, para a gente entender mais. Né? Sim, é complexo, né, Loche? Não é tão simples. E outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, eu lembrei até de um exemplo que a gente dava muito em sala de aula, né? Até em faculdade e tal, a importância ou como muda a avaliação de uma situação conforme o nosso padrão de referência. Sim. Não é?
Sim. Então, isso é visível de um paradigma para o outro, que a pessoa adote. Sim. Então, por exemplo, uma menina jovem que ela é muito religiosa, né? Muito religiosa, e segundo a religião dela, não pode haver o ato sexual antes do casamento. E vamos dizer que ela tem um namorado e ela está naquele conflito, porque o namorado não segue aquela religião e quer ter o ato sexual, mas ela tem a religião dela que não pode. Lá pelas tantas, ela acaba cedendo e tem, até porque ela também queria, né, tinha um interesse, e acaba tendo o ato sexual, aquilo gera um conflito nela. Porque, segundo os valores dela, aquilo não poderia ocorrer antes do casamento. Chega num ponto que ela vai analisando aquela situação, aquele paradigma, ela vai vendo que aquilo não tem cabimento mais para ela, e ela muda aquele paradigma. Aquela condição da religiosidade acabou se esfacelando, não tem mais um valor que antes ela dava. Aquilo que antes era um problema, deixou de existir. Quer dizer, o ato sexual antes do casamento, para ela, não é mais um motivo de conflito. Simplesmente pelo quê? Não pela mudança do ocorrido, pela mudança da referência em avaliar o ocorrido. Sim, essa questão da referência é muito importante. Eu costumo dizer que é a vista de um ponto. Né? Em vez de ser um ponto de vista, é a vista de um ponto. Ou seja, se eu mudo a vertente pela qual eu estou olhando para aquele objeto, para aquela situação, para aquele valor, provavelmente vai mudar a percepção que a consciência tem. O melhor seria se a gente conseguisse fazer essa transição, esse movimento para ampliar a nossa percepção o mais amplo possível. Passar de um ponto para o outro, né, isso você está falando. E vai ampliando a percepção que se tem do mesmo contexto, do mesmo tema, da mesma questão. Perfeito. Interaciologia, página 13, primeira linha. Como superar a interação miopia intraconsciencial, mecanismos de defesa do ego, distorção cognitiva? Então, a miopia intraconsciencial é aquela visão que a consciência tem de si mais superficial, mais curta. Ela não consegue se ver de uma forma mais profunda, mais detalhada. Os mecanismos de defesa do ego é aquela estrutura que as pessoas utilizam como forma de autodefesa, principalmente em relação a conflitos. E, em decorrência disso, geralmente, acontece a distorção cognitiva. Ela distorce a realidade, distorce o fato ou o parafato para encaixar naquela forma dela enxergar a situação. Então, eu vejo que a terapêutica para isso é a pessoa se dispor a se ver, a se enxergar, a se pesquisar. E hoje nós temos muitos recursos para isso. Nós temos laboratórios, nós temos cursos, nós temos o conscienciograma. Então, são vários recursos que a gente tem para essa autopesquisa. E é importante a pessoa se dispor a, ela querer, ela utilizar a vontade própria para fazer esse mergulho em si. Então, eu vejo que a forma é essa, é se dispor a fazer um mergulho em si mesma. Não tem jeito, né? Ah. Bom, aqui, ressaltando só essa questão da audiência internacional, agora nós vamos para a Espanha. Algumas questões diretamente de Madrid. Né? Professora Delmara, Parafatologia, página 12, quarta linha. Poderia expandir a telepatia interrogativa? Teria uma casuística? Sim, tem uma casuística, sim. Foi uma telepatia que houve, que eu percebi, e era uma pergunta. Então, a telepatia interrogativa eu coloquei aqui por essa experiência pessoal e principalmente pelos efeitos que ela causou. Então, uma pergunta, ela me fez pensar durante muito tempo. Até hoje eu penso. Então, era uma pergunta que me trazia reflexões a respeito de mim mesma e com o caminhar da minha autopesquisa, essa pergunta volta e ela sempre tem condições de aprofundar
Eu sempre tenho condições de aprofundar mais nessas perguntas. Não foi só uma pergunta, mas teve uma específica que me trouxe muita autopesquisa. Então, por isso que eu coloquei a telepatia interrogativa. É quando o amparador ele instiga a consciência para que ela possa se pesquisar, avaliar, perceber melhor a si, seu contexto, sua condição. Eu vali, assim, foi muito bom. Promoveu muita reflexão, muito pensando de novo. Até porque é uma coisa óbvia, né? Para ter resposta, você tem que ter pergunta. Sim. Não é? Sim. Então, a pergunta é que move mesmo, né? Que move a gente em busca das respostas. Sim. E aí volta naquela primeira pergunta, né? O benefício da dúvida. Né? Porque a dúvida sempre é um questionamento, sempre é uma pergunta, que sempre abre possibilidades. Abrindo possibilidades, você tem vieses por onde se autoexplorar. Eu acho também que nessa questão que você se referiu, né, do benefício da dúvida, talvez algumas pessoas podem criar uma confusão pelo conceito da expressão benefício da dúvida no direito. Ah, tá? certo. Ou seja, quando há dúvida, em dúvida pro réu, né? Quando você não tem certeza ali de uma determinada ocorrência, deve se posicionar a favor do réu. E usa-se muito essa expressão benefício da dúvida, né? Para o réu. Se está na dúvida, é a favor dele. Né? Então, talvez seja isso que também, às vezes, pode criar um pouquinho de confusão. Que eu coloquei nesse outro sentido. É uma outra acepção. É no sentido da consciência duvidar dela mesma. E o bem que isso traz. E o bem que isso traz. Né? Então, eu vivenciei. Será que eu não consigo apresentar verbete mesmo? Vamos ver. Então, eu me coloquei a dúvida. Agora você já tem a resposta. Agora eu estou vivenciando a resposta. Então, eu vejo que é muito proveitoso a consciência se colocar em dúvida a respeito dela mesma. Bom. Parafatologia, quinta linha. Poderia expandir, se possível, exemplificar o paraescaneamento durante campo bioenergético e a advertência do amparador extrafísico? O paraescaneamento durante campo bioenergético foi uma vivência também que eu tive logo que eu cheguei na Conscienciologia. Eu estava num laboratório de bioenergéticas e eu percebi que estava havendo um escaneamento com aparelho extrafísico no meu cardiochakra. Isso até hoje me traz muito questionamento. Quer dizer, aquela percepção, ela trouxe também várias autopesquisas, né? Porque eu comecei a me perguntar, por quê? Para quê? O que foi verificado? Por que estão verificando o meu cardiochakra? O que tem aí? O que eu conheço a respeito do meu cardiochakra? O que eu não conheço? O que eu posso perceber mais? Como ele funciona? Né? Por qual motivo existe o interesse dos amparadores em fazer esse escaneamento? Então, foi um foco de autopesquisa, ainda é, e por isso que eu coloquei, porque foi uma vivência muito significativa para mim. O outro é? Advertência do amparador extrafísico. Então, essa advertência do amparador extrafísico, ela entra um pouquinho nesse contexto que a gente falou antes, da telepatia interrogativa. Foi também um puxão de orelha que eu levei do amparador. E foi assim, muito interessante, porque eu vivenciei isso num encontro com amigos que eu não via há vários anos. E nesse contexto, nesse reencontro com os amigos, eu tive um comportamento, uma atitude que se referia a Delmara daquele tempo. E quando eu cheguei em casa, eu recebi um puxão de orelha. E eu pude perceber que eu já tinha condições de agir diferente, de prestar um esclarecimento, de ter tido uma postura mais cosmoética. Então, foi muito útil também nesse sentido. E aí eu tive a oportunidade de reencontrar com esses amigos e refazer minha postura. Olha, aquele dia que vocês perguntaram isso e que eu disse isso, não é bem assim, eu já penso diferente, eu já tenho condições
de ver essa questão por um outro aspecto. Então, foi nesse sentido que eu coloquei. Eu acho que entra muito nessa questão que a gente está falando, da transição de paradigma, né? Eu já tinha condições de agir de um jeito, mas algo acionou uma atitude automática lá de trás. Né? Então, a famosa recaída. A famosa recaída. Fatologia. Quinta linha. De baixo para cima. Poderia contextualizar a autoexperimentação? A autoexperimentação é a consciência se dá o direito de se experimentar. Ela, no momento que ela duvida, que ela se pesquisa, que ela está com foco na autocrítica, na autopesquisa, se ela se dá o direito de experimentar, principalmente situações novas, ela vai ter novos achados. E eu associo isso com o princípio da descrença. Ou seja, a consciência aplicar o princípio da descrença a ela mesma. Ela não acreditar naquilo que ela já tem como a sua autoimagem, naquilo que ela conhece a respeito de si mesma. Vamos experimentar. Vamos ter experiências, vamos ter novas experiências. Foi nesse aspecto que eu coloquei. Bom, vamos aproveitar também o pessoal aqui presente. Você permite? Pois não. Não dá para falar ladies first, né? Então, vamos lá. É quanto à autoexperimentação, quer dizer que anteriormente a Delmara deu um exemplo, o exemplo que ela deu de não ter se colocado à altura do que ela já conhecia com os amigos, agora é também uma autoexperimentação quando ela se retratou. Ela fez uma autoexperimentação, eu sou capaz e posso, quando ela reencontrou, aproveitou a oportunidade para essa autoexperimentação. E é interessante que essa puxada de orelha do amparador era uma coisa assim, praticamente óbvia. Era uma coisa assim, que eu fiquei morrendo de vergonha. Então, como que muitas vezes a gente dá esse escorregão mesmo. Né? Num reencontro com amigos de anos atrás, eu entrei naquele esquema antigo, né, de convivência que eu já tinha com essas pessoas. E aí o holopensene deles é que subjugou, né? Prevaleceu o holopensene deles e na hora você deixou passar. Sim, mas que entrei, bom que teve, você sintonia. fez uma autoexperimentação quando encontrar de novo eu vou poder falar diferente. Né? Sim, encontrei novamente. Teve a oportunidade de autoexperimentar, porque pode, às vezes, ser a última oportunidade. Sim, nesse contexto foi bom que eu tive a oportunidade de autoexperimentar e refazer. Pois é, atualizar, Posso né? entrar nessa conversa? Claro. Permite, Malu? Eu só queria colocar que a autoexperimentação é tudo que a gente faz aqui na Conscienciologia, né? Tanto no momento que ela se posicionou de uma forma antiga, né, digamos, junto aos amigos, quanto se retratando e quanto agora colocando. Então, tudo é experimento, né? A gente não pode esquecer que dentro da Conscienciologia nós estamos sempre nos auto-experimentando. Sim, somos o laboratório e o observador do laboratório, né? O cientista desse laboratório. Na página 11, segunda linha. As afinidades interpessoais demonstrando os próprios traços conscienciais. A fatologia, você quer dizer? Fatologia. Então, eu coloquei essa questão das afinidades, porque eu vejo que também é fonte para autopesquisa. Quando eu sinto afinidade por uma pessoa, né, existe aquela simpatia inicial, aquela facilidade na relação, no entrosamento, na compreensão. Então, eu vejo como fonte também para a autopesquisa, que traços em comuns que existem, que promovem essa afinidade, que promovem essa harmonia na relação. Foi nesse aspecto que eu coloquei. Agora, na página 12, para a fatologia. As aptidões inatas indicando retrovidas. Então, quando a gente identifica
aptidões que não foram aprendidas, estudadas, treinadas nessa vida, a gente tem como hipótese que são aptidões adquiridas em retrovidas. Também é fonte de autopesquisa, né? Como, quando, em que contexto eu adquiri essa aptidão? O que me levou a isso? Posso fazer mais um? Claro, Pode. quantas quiser. Em fatologia, voltando lá na página 11, o fato de questionar-se a respeito daquilo percebido no outro. Essa é uma técnica, uma prática que eu comecei a adotar para eu mesma. Então, quando existe algum contexto de observação, de estudo ou de evidenciação de traços de uma pessoa, eu sempre gosto de me perguntar, eu tenho isso? Que porcentagem eu tenho disso também? E é muito interessante, que a gente se surpreende bastante, porque a gente, muitas vezes, até não identifica o traço na autopesquisa imediatamente, mas, muitas vezes, a gente pode identificar resquícios, por exemplo, de uma patologia, que, às vezes, é uma patologia séria e que a gente, não, isso aí eu não tenho. Eu não sou psicopata, a minha vida não tem traços de psicopatia. Mas, se você for esmiuçar bastante, detalhar bastante, pode-se encontrar resquícios, algumas, né, acho que é resquício mesmo, de alguma vertente, por exemplo, dessa patologia, entendeu? Então, é nesse aspecto. Vamos lá? Oi, professora. Achei muito interessante esse tema, porque eu percebi que quando a gente começa a fazer reciclagens e você põe aquilo no papel, né, aquilo amplia, e você percebe que praticamente tudo vem parte dessa questão da endovisão, né? Mesmo quando alguém coloca uma coisa de fora e você vai reciclar, procurar reciclar aquela questão, você, num primeiro momento, você fica reflexivo, você faz a endovisão para constatar. E eu ia te pedir para comentar sobre a questão ali na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, a autoausculta, né? Isso aí, né? Sim, autoausculta. Isso. E também a questão depois dos esquecimentos denunciadores. Como é que é isso? Sim. A ausculta, ela é mais profunda do que escutar. É necessário um certo aquietamento, talvez um certo isolamento, uma diminuição dos estímulos externos, para aprofundar naquilo que se sente, naquilo que está pensando em si mesma. Então, é um aprofundamento da autopercepção. E os esquecimentos denunciadores, né, que você perguntou? Isso. É quando a gente esquece de um compromisso que foi marcado por opção, muitas vezes, da consciência, e ela se esquece. Então, ela está num curso que vai ter uma atividade onde ela vai se expor, por exemplo. E ela se esquece daquela aula, dá um branco. Ela não lembrou de jeito nenhum. Então, a gente pode fazer uma pesquisa. Por que houve aquela amnésia pontual? Por que houve aquele esquecimento? E, às vezes, a gente pode encontrar nessa autopesquisa alguma denúncia, tipo alguma fuga, alguma dificuldade de assumir mesmo algo de si próprio. Só mais uma questão. Na parafatologia, poderia comentar como é que foi a ativação do frontochakra, favorecendo a autopercepção na tua pesquisa? Na minha vivência, Isso. Quando eu comecei a fazer as mobilizações de energia, todo o trabalho energético,
gradativamente eu fui percebendo a ativação do meu frontochakra. E eu percebi também que a autopesquisa, ela foi eu fui ficando mais exigente na autopesquisa. Eu fui ficando mais detalhista, mais interessada, algumas vezes mais perceptiva. Então, eu avalio que o parapsiquismo sadio, que é aquele que tem mais lucidez, mais vontade cosmoética, ele favorece muito essa autopesquisa, favorece a endovisão, a forma da consciência se perceber, o nível de profundidade que ela é capaz de atingir. Através da parapercepção também. Delmara, na página 12, na quinta linha da fatologia, de cima para baixo, os esquecimentos denunciadores. Você pode aprofundar, por favor? Então, os esquecimentos denunciadores são aqueles esquecimentos que eles são pontuais, eles são em cima, às vezes, de uma escolha da própria consciência, mas que pode trazer uma denúncia. Então, o exemplo que eu dei aqui, o aluno está matriculado num curso. Ele escolheu fazer o curso, ele está naquele curso, e vai ter uma atividade na qual ele pode ter alguma dificuldade em relação àquela atividade. Então, naquele momento ou naquele dia, ele se esquece. Ele não vai à aula, dá um branco, ele esqueceu. Então, é denunciador no sentido de, se for aprofundar um pouco mais por que a consciência esqueceu daquele compromisso que ela mesma fez, ele pode encontrar uma denúncia de si mesmo. É como se o esquecimento trouxesse à tona, clareasse uma dificuldade, por exemplo, naquele momento para aquela consciência. Foi nesse aspecto. Tá ok, obrigada. Okay. Estrangeirismologia, página 11. Como funciona o replay dos fatos e parafatos para a autoobservação? Muitas vezes eu não consigo me observar enquanto eu estou vivenciando a situação. Então, eu gosto de chegar em casa no momento mais tranquilo, onde eu estou sozinha, de fazer o replay desses fatos e parafatos para observar. O que eu pensei naquele momento, o que eu senti, como que, se tinha pessoas comigo, como que elas agiram, qual foi minha reação naquele momento. Então, é repassar o filme, é repassar a cena. Muitas vezes também, até coloquei aqui o slow motion, né? Muitas vezes é repassar vagarosamente, bem devagar, para que eu possa perceber os detalhes da minha ação, os detalhes da minha atitude, como que eu agi, por que eu agi daquele jeito. Então, é um repassar das vivências mentalmente para a autoanálise. Página 11 também, na quinta linha, agora a fatologia, tá? Quinta linha da fatologia. Poderia discorrer sobre a alienação de si mesmo pelo excessivo cuidado com o outro? A assistência é um propósito, é uma técnica evolutiva para todos nós. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas podem se equivocar. E às vezes, por um contexto, uma situação, começa a cuidar de alguém, muitas vezes até por necessidade, mas ela limita a vida dela só para aquele contexto, só para aquela pessoa. Então, eu já conheci uma pessoa que cuidou durante anos do marido, que era totalmente dependente. E quando ele dessomou, ela não sabia o que ia fazer da vida dela. E ela começou a reclamar, porque estava sentindo falta daquela ocupação, não tinha mais o que fazer, a vida dela perdeu o sentido. Então, o cuidado excessivo com o outro pode ser uma justificativa para a consciência se esquivar da própria vida, daquilo que ela tem para fazer, daquilo que ela pode avançar, daquilo que ela pode promover. A gente tem, dentro da proexologia, também estudos das proexopatias. E tem uma que se aproxima muito dessa condição aqui que você está trazendo, que é do coadjuvantismo proexológico. A pessoa ela coloca sempre no segundo plano e não assume o protagonismo da proex dela. Ela se coloca sempre como coadjuvante.
a minha função é ajudar o outro simplesmente, às vezes é o parceiro, a parceira de uma relação, a fazer o que ele tem que fazer. E a pessoa, ela, muitas vezes, se anula e não assume também aquilo que é dela, ela que tem que realizar. Então entra um pouco nessa condição também. Sim, porque é possível ajudar, cuidar, no caso de necessidade, mas não dá para alienar de si. Isso, justamente. Né? Muito menos na ProEx. Muito menos na ProEx. Perfeito. Para a fatologia, página 12, quarta linha, poderia aprofundar a ativação do frontochakra, favorecendo a autopercepção? Eu vejo que o desenvolvimento dos chakras, principalmente do frontochakra, no exercício, né, das mobilizações das energias, favorece a autopercepção, a parapercepção, a autoparapercepção, porque é a utilização do parapsiquismo, tendo como foco a si mesmo. Tecnologia, página 12, segunda linha, o que vem a ser a técnica do autoenfrentamento do mal-estar? A técnica do autoenfrentamento do mal-estar é quando a gente sente um incômodo numa determinada situação, ou em relação a uma pessoa, ou em relação a um tema que a gente está vivenciando, a gente sente um incômodo. Esse incômodo pode ser irritação, uma sonolência, uma impaciência, uma indisposição. Então, o incômodo é uma dica para a autopesquisa. Então, os passos para essa autopesquisa é a gente se perguntar, o que eu estou sentindo? Né? Por que eu estou sentindo? Em que contexto esse incômodo apareceu? Né? O que eu posso entender, como eu posso definir esse incômodo? E, principalmente, qual é o mater pensene que está naquela vivência, naquele momento, que trouxe o autoincômodo. Então, é fonte de autopesquisa. Se eu estou incomodada, eu tenho algo a ser verificado, a ser reformulado, a ser revisto. Paradoxologia, página 13, primeira linha. Poderia ampliar o paradoxo de fechar os olhos para melhor se ver? Este paradoxo poderia ser uma técnica? Sim, é uma técnica. Porque a gente tem dois olhos voltados para fora. Temos o frontochakra também. E eu vejo que, para melhor se ver, é importante cortar os estímulos visuais. Pelo menos é uma técnica que eu utilizo quando eu quero fazer essa reflexão, quando eu quero promover essa endovisão. Principalmente no que eu disse anteriormente, quando eu quero rever fatos e parafatos. Então, eu costumo ficar no ambiente mais tranquilo, sem estímulo visual, sem celular ligado, sem barulhos, para que eu possa rever fatos e parafatos, para que eu possa me perceber melhor. A verbetógrafa, fatologia, página 11, segunda linha, de baixo para cima. Poderia comentar a heterocrítica assistencial indicando as distorções cognitivas em relação à autoidentidade? E logo em seguida, a tares conscienciométrica? Então, a questão da autoidentidade, muitas vezes, ela é distorcida. Às vezes, a gente cresce com crenças. Essas crenças, elas são colocadas pela família, pela cultura, por religião, pela mesologia. Enfim, então, a gente fica com essa autoidentificação distorcida. E muitas vezes a gente, num contexto, numa conversa, no contato com os outros, a gente tem a oportunidade de rever essa autoimagem. Perfeito. Qual que é a outra? E logo em seguida, a tares conscienciométrica. A tares conscienciométrica é tudo de bom. Porque além de ser tares, é conscienciométrica. Então, eu faço trabalho voluntário na Consciência e lá no contato com as pessoas, no voluntariado, a gente tem muita oportunidade para isso. A TARES é a tarefa do esclarecimento e a conscienciométrica, ela tem esse cunho conscienciométrico, essa matematização da consciência. Então, eu vejo que eu gosto muito.
agiliza bastante esse processo da autocrítica, da autoconscienciometria. Perfeito. Eu acho que você já abordou antes, mas, de qualquer forma, vamos fazer aqui a pergunta. Para a fatologia, página 12, terceira linha, gostaria que comentasse as aptidões inatas indicando retrovivências. As aptidões inatas são aquelas aptidões que a consciência manifesta e que ela não treinou aquilo nessa vida, ela não aprendeu, ela não precisou fazer um desenvolvimento daquela aptidão nessa vida. Ou então, às vezes, ela até fez, mas ela aprendeu muito rápido, ela se saiu muito bem. Então, é considerada aptidão inata. Se é inata, ela foi aprendida em vidas passadas, em retrovidas. Ok? Bom, pessoal, antes de passar aqui para as perguntas também dos teletertulianos presentes, mais uma vez, eu gostaria aqui de fazer algumas divulgações. A primeira delas é que a Epígrafe e a Editares estão aqui lançando a promoção de compra antecipada da nova obra do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Esse Léxico de Ortopensatas são 2 volumes, cada um com em torno de 900 páginas, quer dizer, 2 tratados, vamos dizer assim, onde estão hoje a obra que o professor Valdo tem trabalhado, e o preço dele cheio é R$ 340, mas por essa promoção da venda antecipada a pessoa paga apenas R$ 272 e com isso contribui para levantar os recursos para a impressão da obra. Como eu disse, são 2 volumes, 2 tratados aí que compõem o Léxico de Ortopensatas, esse dicionário de pensatas. Tá? Para quem tiver interesse, vale a pena, então, entrar em contato com a Editares ou com a Epígrafe, tanto aqui presencialmente no CAEC, ou através da internet pelo www.shopcons.com.br. Shopcons é shopcons.com.br. Então vale a pena conferir, essa é a obra de ponta, ou a obra atual do professor Valdo Vieira. Também queria aproveitar e divulgar o programa Amigos da Enciclopédia. Neste ano, o programa Amigos da Enciclopédia comemora a primeira década. Então, a equipe toda agradece a todos que contribuíram por todos esses anos. Mas precisamos continuar crescendo para atender as demandas de melhorias e investimentos no acervo, tecnologia e nas estruturas de holociclo, holoteca e tertuliário. Vale a pena ressaltar que toda essa infraestrutura aqui, do tertuliário, a viabilização dessas tertúlias diárias, por exemplo, tudo isso é a partir dos recursos levantados pelo Amigos da Enciclopédia. As pessoas que vêm aqui presencialmente recebem o verbete impresso gratuitamente, quem está em casa tem essa transmissão gratuita também e pode baixar o verbete gratuitamente. Temos toda uma infraestrutura, não só de energia, de pessoas trabalhando, e isso então exige realmente a condição de obter recursos para a manutenção desse trabalho. E o Amigos da Enciclopédia então é uma forma de viabilizar, cada um contribuindo com um pouco, a gente consegue manter essa grande estrutura assistencial. Então fica o convite para você que está assistindo, de não só ser assistido, mas também ser um assistente, fazendo parte aqui do Amigos da Enciclopédia, que custa a cota de R$ 720 por ano, R$ 720 no ano, que pode ser dividido em 12 parcelas de R$ 60. Então, R$ 60 por mês não é um valor alto, a pessoa vai estar contribuindo com o Amigos da Enciclopédia. Tá? Então, para mais informações, pode entrar no próprio site aqui da Tertúlia, tem justamente informações sobre o Amigos da Enciclopédia. Outra informação importante, nós estamos aqui com o convite do lançamento ao público da Associação Internacional União das Américas. Desde setembro de 2013, a Faculdade Unamérica pertence a uma associação civil comunitária e sem fins lucrativos que iniciou um movimento de profundas mudanças na educação superior. Venha conhecer essa associação e saber como, todos juntos, podemos ajudar a transformar Foz do Iguaçu em um dos maiores e melhores polos universitários do Brasil. É evidente aqui já
as consequências da própria constituição da Cognópolis aqui em Foz do Iguaçu para a região, com assim variações ou efeitos positivos em diferentes áreas, principalmente na área da educação. O lançamento será agora, próxima sexta, dia 28, às 20 horas, no auditório da Uniamérica. Também gostaríamos aqui de divulgar o Fórum do Judaísmo ao Universalismo. Do Judaísmo ao Universalismo. Esse fórum, então, ele tem por objetivo a reunião teática de pesquisadores interessados na história e para a história do judaísmo, a etnia ainda viva, com raiz mais profunda e influente no holopensene planetário, dentro do contexto interassistencial seriexológico, predispondo a identificação e reciclagem de traços de temperamento e reconciliações grupocármicas afins. Esse fórum vai contar com uma série de professores, são em torno aí de 10 professores, que vão estar ministrando conferências, atividades, inclusive atividades parapsíquicas, entre os dias 4, 5 e 6 do próximo mês, ou seja, 4, 5 e 6 de abril, sexta, sábado e domingo. Vale a pena, então, ele ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Então, para mais informações, é só a pessoa entrar em contato com a recepção do CAEC. Tá? Bom, da minha parte, fiz a divulgação. Então, agora, quem aí gostaria de fazer a pergunta? Vamos lá, Neida. Então, Mara, aqui em Parapatologia, na sexta linha, de baixo para cima, você coloca o parafato descortinando a realidade individual. Você pode comentar? Sim. Eu me refiro àqueles parafatos que muitas vezes a gente tem oportunidade de vivenciar e que muitas vezes eles é caracterizado por uma extrapolação. E ele pode ser analisado, investigado, percebido como possibilidades da consciência. Então, ele representa uma oportunidade também para a autoinvestigação, no sentido da realidade que a consciência pode alcançar. Okay. Aproveitar para perguntar mais alguma coisa, né? Aqui na página 12 também, em Fatologia, lá no comecinho, né? Terceira linha de baixo para cima, você colocou a inteligência intrapessoal. Eu queria que você fizesse uma diferenciação entre a inteligência intrapessoal e a inteligência evolutiva. A inteligência intraconsciencial... Intrapessoal. Oi? Intrapessoal. Então, a inteligência intrapessoal é uma proposta de um psicólogo, do Gardner. Né? Ele fez essa proposta em 1983, através da teoria das inteligências múltiplas. E ele fala da inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que a pessoa tem um bom contato consigo, principalmente em relação ao que ela sente, e ela constrói um modelo verídico de si mesma. E ela utiliza esse autoconhecimento na vida dela, principalmente nas inter-relações. Então, ela sabe buscar dentro de si formas e variedades de relacionamentos com pessoas diferentes. E a inteligência evolutiva é a capacidade que a consciência tem de compreender e apreender o mecanismo de evolução. Nessa compreensão, ela tem condições de aplicar a sua própria vida. Quando ela consegue aplicar e promover sua própria evolução, ela está utilizando a inteligência evolutiva, que é uma proposta do professor Valdo. Obrigada. Hein? Delmara, aqui. Opa. Aqui, Delmara. Na polinomiologia, você pode falar, comentar um pouco mais sobre o polinômio, biografia, inventariograma, mapa conscienciométrico, gráfico 360 graus de consciência. São técnicas que é possível se utilizar nesse processo de endovisão, de autopesquisa. Então, a autobiografia é você escrever sua própria história. Isso pode ser feito de várias formas, né? De uma forma mais
sucinta quando você aborda os principais fatos da sua vida ou de uma forma mais detalhada. E quando você faz isso, ao escrever, você tem condições de rememorar sua própria biografia e analisar, avaliar, e também depois na leitura, na reflexão sobre o que você vivenciou, você tem uma rica fonte de explorar esse autoconhecimento. Aí nessa questão da biografia, também entraria a biografia de outras personalidades que poderiam ajudar também, né? Sim, como referência, né? Como referência para a autoexploração, sim. O inventariograma também é uma técnica, ele consiste na aferição, através de enumeração mesmo de dados, e é feita a aferição de como a consciência aplicou os recursos que ela recebeu nessa ressoma. Então, é feito uma aferição, uma enumeração das aptidões, dos atributos, dos aportes que ela recebeu, da sua genética, da sua paragenética, da sua mesologia. Então, ela vai ter muitos dados para essa autopesquisa. O mapa autoconscienciométrico é um apanhado de autoavaliações que a gente faz no curso Fundamentos da Conscienciometria na CONSO. Esse apanhado, são testes, são avaliações que a gente faz de mecanismos de defesa, de valores, de conflitos, de papéis sociais. Também ele fornece essa visão mais ampla da consciência. E o gráfico. O gráfico 360 graus da consciência é a transposição que se faz das notas que se dá no conscienciograma. Então, o conscienciograma ele é composto por 2.000 questões. A gente faz essa reflexão, responde e se atribui uma nota. Depois, a gente transpõe a nota de cada pergunta para um gráfico de 360 graus. E esse gráfico dá uma visualização bem ampla de como que você está. Então, é possível se identificar o megatrafar, o megatrafor, e a gente pode fazer uma análise do confort desses traços, o que um tem a ver com o outro, que coerência que tem, que incoerência que tem, que tipo de traço que eu posso utilizar para superar um trafar. Então, ele oferece uma panorâmica bem ampla e bem rica para se promover reciclagens. Nada. Professora Delmara, Interaciologia, página 13, última linha. Poderia ampliar a interação interconsciencial universal em relação ao tema endovisão? Eu coloquei isso aqui porque as consciências elas se comunicam, porque elas se manifestam através do pensene, pensamentos, sentimentos, energia. A energia consciencial manifesta a consciência. E essa interligação se dá através da manifestação das consciências. Ela é universal. Perfilologia, página 13. Você relaciona o professorando ou a professoranda e não o professor. Poderia comentar, inclusive, sua experiência? Sim, eu relacionei aqui o professorando porque foi uma experiência muito rica que eu tive nesse processo de autoconhecimento, que foi o curso da repreendência, que eu até coloquei aqui em Fatologia, na página 12, que ele promove aulas para o professor. Ele faz aulas treinos. Isso é um laboratório que o aluno se expõe, essas aulas elas são gravadas, o professorando pode rever essas aulas depois, e eu tive a oportunidade de aproveitar essas gravações para a autopesquisa. Então, foi nesse aspecto que eu coloquei o professorando. Agora, logicamente, o docente ele também vivencia esse laboratório. O docente conscienciológico ele tem a oportunidade em cada aula de se rever, de se analisar, porque ele vai se expor. Ele vai fazer a assistência, ele vai
promover o contato com o aluno, o contato com os amparadores. Então, é oportunidade também para ele se rever, se analisar, se reciclar. Só comentar que aqui na masculinologia, na feminologia também, você colocou o reeducador, que também envolve docente, né? Terceira linha, de baixo para cima. Então, está contemplado também. Perfeito. A verbetógrafa. Efeitologia, página 12, quarta linha. Poderia expandir o efeito antirreação decorrente do autodomínio? O efeito antirreação é aquele efeito que decorre da consciência que ela tem um relativo conhecimento de si mesma. Se ela se conhece, ela tende a reagir menos às ações das outras pessoas. Quando a gente não se conhece bem, a tendência é se reagir, ter uma reação quando é necessário uma autodefesa ou um autoescondimento. Se a consciência já se pesquisou, ela já se conhece relativamente bem, aquela situação ou aquela ação da outra pessoa não vai incomodar tanto, ela não precisa se defender. Por quê? Porque ela já se conhece. Então, muitas vezes, a reação ela é automática. Ela pode ser até inconsciente, a pessoa não pensa para fazer. Ao passo que a ação ela é decorrente de reflexão, de uma escolha. A consciência pensou, refletiu, planejou e escolheu agir daquele jeito. A reação não. Ela é imediata, ela pode ser automática. E ela pode estar nesse contexto de autodefesa por não se conhecer bem. À professora Delmara ou ao professor Losch, onde se pode ler mais a respeito do coadjuvante proexológico? Quer responder? Responda. Eu penso que nos materiais da Apex, né? Nas apostilas, nos cursos, não sei qual material específico, você pode falar. Sim, mais especificamente, você pode consultar o verbete proexopatia. Nesse verbete tem 52 proexopatias, ou seja, patologias relacionadas a proex. Uma delas aborda justamente essa condição do coadjuvante proexológico. Então, o verbete proexopatia no próprio site da tertúlia, pelo qual você está assistindo aqui a tertúlia, você tem esse verbete, tá? Proexopatia. Ok? Agora pode cantar. Página 12, na parafatologia. Você pode falar sobre o último item? O último item? Isso. Sim. A autoparapercepção da anatomização consciencial milimétrica do serenauta realizada por alunos do curso extrafísico. Se ninguém perguntasse, eu acho que eu iria falar, porque é muito rico, foi uma vivência que eu tive quando eu decidi realizar o laboratório serenário no campus da Aracê. Eu tive essa oportunidade ano passado. É um laboratório que você precisa se disponibilizar durante uma semana. Então, você chega lá no campus, você passa por exames, por avaliações, e você se prepara para entrar no laboratório. Nesse laboratório, a pessoa vai ficar isolada, ela vai ficar com ela mesma durante 3 dias. Ela não tem contato nenhum externo, nem com internet, nem telefone, ela fica imersa na autopesquisa, na pesquisa que ela decidiu fazer. E depois desses 3 dias, ela tem mais 1 dia e pouco para reavaliar e também passar por novos exames. Então, nesse laboratório, num determinado momento, onde eu estava bem imersa nas minhas reflexões, na minha autoinvestigação, eu tive uma parapercepção. Eu não estava sozinha. É um paradoxo, porque o laboratório você fica sozinha, isolada. Mas foi o momento que eu me percebi mais observada. Então, existia uma plateia de alunos extrafísicos, era um curso extrafísico, tinham professores e vários alunos, e eu estava sendo a cobaia. Eu era cobaia de um curso extrafísico, e eu fiquei assim, até hoje eu penso muito nisso, porque a
a avaliação que era feita da minha consciência era muito mais que identificar ou avaliar traços conscienciais. Era uma avaliação milimétrica. E eu não consigo identificar que unidade de medida era essa. E foi assim, muito interessante, eu fiquei extremamente curiosa para os efeitos desse experimento. Porque até hoje eu penso, se eu me dispus a ser cobaia multidimensional, se eu vivenciei uma situação multidimensional onde estava havendo um estudo da minha consciência, eu fico pensando que tipo de repercussão essa vivência pode ter para eu mesma. Então, várias consciências acessaram a minha intraconsciencialidade em detalhes, em pormenores, numa análise que eu não consigo identificar qual era essa unidade de medida. Então, eu fico pensando, num contexto, vamos supor, amanhã eu sou cobaia lá na Conscius num curso, e vou me dispor, né, à autoexposição. E eu fico pensando, que tipo de repercussão esse laboratório pode ter na vivência de uma situação similar? Porque são estudos, pesquisas, informações a respeito da minha consciência. Então, eu fico pensando nisso, por isso que eu coloquei aqui no verbete, porque é uma fonte, não de pesquisa, pelo menos consciente, mas que eu fico encasquetada com essa possibilidade. Que as informações que foram extraídas, que informações são essas, em que nível de autoconhecimento eu vou conseguir acessar nessa atual ressoma, em comparação com essa percepção, com essa parapercepção que eu vivenciei. Por isso que eu coloquei. Delmara, foi uma vivência muito forte. Aqui é a Alzira. Parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Em fatologia, na linha 5, você pode aprofundar a alienação de si mesmo pelo excessivo cuidado com o outro? É quando a pessoa, Alzira, ela esquece de si. Ela esquece, entre aspas. Ela, muitas vezes, até em nome da assistência, ela vai ajudar o outro, vai cuidar do outro, mas ela faz isso de uma forma excessiva. Ela usa esse contexto para não cuidar de si, ou para não realizar a sua proex, como o Loche bem lembrou aqui. Então, ela utiliza esse contexto para escapar de si, para não se enfrentar, ela usa o outro para fugir de si. Nesse sentido. Aqui. Não sei se você já falou, aí se tiver falado, não precisa responder. Na fatologia da metade para baixo, tem lá o fato de questionar-se a respeito daquilo percebido no outro. E um pouco mais embaixo tem a abordagem das próprias emoções pelo viés da primeira pessoa. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu gosto de utilizar essas duas técnicas. Aquilo que eu percebo no outro, eu gosto de fazer a seta inversa, né? Porque eu estou olhando aqui para o Loche, estou percebendo o Loche. Aí eu gosto de fazer o movimento inverso. Aquilo que eu estou percebendo no Loche, eu tenho, que tanto eu tenho, como eu tenho, eu identifico em mim ou não, em que viés eu tenho isso. Então, eu vejo que a percepção do outro também é oportunidade para autopesquisa nesse sentido. Porque se eu estou percebendo no outro, eu tenho alguma referência interna a respeito daquela percepção. Então, por que não explorar essa oportunidade? Tanto Trafares quanto Trafores é amplo. O outro é a abordagem das próprias emoções pelo viés da primeira pessoa. Eu vejo muita diferença quando uma pessoa fala assim, fulano me irritou demais. Nossa, não aguento fulano, me irrita demais. É muito diferente quando a pessoa fala, eu me sinto muito irritada na presença de fulano. Então, eu vejo que abordar a emoção, assumindo a própria responsabilidade pelo que sente, ela tem mais oportunidade de se ver e de modificar ou de explorar aquele contexto. Quando a gente vê o contexto através da outra pessoa, não é fulano que me irrita, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me pesquisar, eu não preciso mudar.
é uma visão que traz bastante acomodação. Quando eu assumo a responsabilidade pelo que eu estou sentindo, eu me sinto irritada com o que o outro fez, eu assumo a responsabilidade pela minha vivência. Aí cai na questão do lock interno e lock externo, né, que Acho eu coloquei que é excelente isso que você acabou de colocar, porque é uma sutileza, né? Sim. Quer dizer, quando eu falo fulano me irrita, a atribuição de causalidade é ele. Sim. Agora, quando eu fico irritado com a presença dele, a causalidade está em mim. Sim. Não é? E aí a pessoa, geralmente, ela joga para o outro para ela não se sentir responsável daquela situação, né? É. Então acho que muito sutil e muito relevante essa técnica. Porque realmente permite uma diferença aí de interpretação. Sim, até coloquei aqui no antagonismologia a questão da autovitimização. Aonde? Antagonismologia. Na primeira linha mesmo. No final. A autovitimização e a autorresponsabilização. Quando é o outro que faz, eu não tenho responsabilidade por aquilo. É isso mesmo. Eu sou vítima, eu não preciso fazer nada, eu não preciso me pesquisar, não preciso promover reciclagem. Quando há uma autorresponsabilização, eu vou utilizar aquela técnica do mal-estar que a gente já falou assim. Eu estou irritada. Por quê? O que eu estou sentindo? Qual é o contexto? Qual é o tema? O que causou essa irritação em mim que me promove um indício de autopesquisa? Como que eu identifico em mim o motivo, o porquê, o mater pensene dessa irritação? Então, aí o campo de pesquisa se abre. Se a responsabilidade é do outro, eu sou apenas a vítima, eu não tenho nada para fazer. Aí eu caio na acomodação, fico no loco externo, onde a responsabilidade do que acontece na minha vida é do externo, e não preciso fazer nada. Posso continuar? Sim. Eu fiquei muito curioso quando você comentou a respeito da tua vivência no serenário. Sim. E aí que você fez uma comparação que eu achei, nunca tinha pensado nela, achei muito interessante, que é a questão de você estar lá no serenário e ter todo um grupo extrafísico te observando. Sim. Você fez a comparação disso com o Consim Cobaia. Aí eu queria que você aprofundasse mais, se possível. Quais foram os prós e os contras, as diferenças, sei lá, que você viu entre um Consim Cobaia e estar lá no serenário durante 3 dias sendo observado? Deve ser um negócio fora de série. É fora de série, é um laboratório muito bom mesmo. Ele promove esse aprofundamento. Né? Eu vejo que o Consim Cobaia, ele é um Consim Cobaia multidimensional em qualquer situação. Por exemplo, no curso Consim Cobaia, a pessoa que se dispõe à autoexposição, ela está sendo Consim Cobaia multidimensional, sim. Ela está colocando à disposição de consins e consciex o seu labicon. Lá no serenário, isso ficou mais claro e mais explícito para mim, porque eu estava num ambiente isolado. Eu estava sozinha. E o objetivo era ficar isolada durante 3 dias. Então, quando eu percebi a plateia, ficou bem um paradoxo mesmo, me chamou muita atenção. Ao passo que no curso Consim Cobaia, você está ali intrafisicamente com outras pessoas. Então, o impacto não foi tão... O impacto no Consim Cobaia, ele foi menor. E no serenário, o impacto foi bem grande ao perceber essa plateia enorme de consciências. Que a diferença era de tempo, né? Consim Cobaia não são 3 dias, e da presença das consins, né? Sim. No Consim Cobaia você tem consim. Sim. E eu observo que às vezes, não sei se você concorda, que as consins têm um poder de constrangimento maior, a gente se expor diante das consins, às vezes, do que as consciex. Porque as consciex a gente diz assim, né? Estão me vendo mesmo, não tem como fugir. A consim dá para eu esconder um pouco. Eu não sei se você concorda, assim, o que você acha disso? Concordo, e faz parte da minha experiência nesse laboratório exatamente isso que você está falando. Na minha autopesquisa, eu pude identificar um conflito intraconsciencial em relação a traços que eu prefiro esconder. Que é mais cômodo eu não mexer, eu não demonstrar agora nesse meu momento evolutivo.
E nessa observação da plateia de consciência, não tem como esconder. Não tem. É um auto-engano, uma auto-ilusão, uma auto-trapaça. E é antievolutivo. Não tem resultado, não se esconde nada. Multidimensionalmente. É isso que você... Não, pode fazer, à vontade. Tem uma aqui, porque eu não conheço, tá? A técnica, eu queria que você me ajudasse. É a última técnica da tecnologia, que é a técnica da meta-reflexão. Eu até compreendo a palavra, mas eu não conheço a técnica. A técnica da meta-reflexão eu aprendi também nesse curso de formação do professor em Conscienciologia na Repreendência. É quando você para refletir, analisar sobre a sua própria reflexão. Então, é a meta. É como se fosse ampliar, ou acima, além, ou trans, a reflexão que você já fez. Então, ela abre também novas possibilidades, e principalmente isso que eu coloquei, a ressignificação de achados que você já teve a seu próprio respeito. É refletir? Sim, é refletir sobre a própria reflexão. E nessa reflexão você vai questionar, você vai duvidar, você vai aplicar o princípio da descrença, você vai investigar, você vai avaliar. Tá ok? Nada. Vamos lá, quem está aí com o microfone, pode fazer? Pode falar. Então, há essa sensação de não estar sendo vigiado, porque eu tenho a impressão que isso a qualquer momento nós estamos. Nós é que nos auto-enganamos, achando que aqui nós não estamos sendo observados. Só tem essas consciências aqui e não tem mais ninguém nos olhando. Isso eu acho que é uma percepção nossa, assim, bem limitada, né? Porque em qualquer momento nós estamos sendo para-percebidos ou avaliados, sabe lá o quê, né? Por que as consciências incomodam e as consciências não? Né? Qual é a raiz desse constrangimento com as consciências? Então, né? É falta de autoconscientização multidimensional, porque a gente está sendo observado o tempo todo. E eu acho importante isso que está sendo falado no sentido da assistência. Se a gente está se auto-enganando, achando que ninguém está observando nossas condutas, nossos pensamentos, nossas atitudes, esse auto-engano ele é anti-assistencial. Porque se a gente é observado extrafisicamente, a gente está sendo exemplo. Então, a gente prefere ser exemplo ou servir de exemplo? Sim. Né? Então, essa questão que a Pilar colocou, eu acho que tem uma relevância muito grande nesse sentido. Se somos observados, qual é a relação da observação por consciência com assistência? É como melhorarmos, né, esta percepção de estarmos sempre em constante movimento. Sim, a responsabilidade. Intrapsíquico, né, ou intraconsciencial, extraconsciencial e interconsciencial, né? Ele é simultâneo, esse movimento. Sim, a responsabilidade pela endovisão, pela reciclagem, pela evolução. Ela diz respeito à própria consciência e às consciências às quais ela está ligada. Obrigada, viu? Mara, eu queria corroborar um pouquinho, parabéns aí pelo verbete, e queria corroborar um pouco com o que o Adriano falou. Hoje de manhã, a gente foi buscar a Serenalta, saindo do Serenário. A gente nota bem, a Sinvex está com 2 experimentos mensais, né? Então, 2 vezes por mês se faz o laboratório Serenário. E se percebe bem o antes e o depois. É muito interessante isso que você trouxe. A pessoa ela sai diferente naquele foco específico no que ela está fazendo, seja uma redação, uma pesquisa, uma escrita. Algo mexe e muda completamente, né? É interessante o fato de você trazer isso, né? Sim. Porque o que se percebe é que nós moramos com a gente, nós moramos com o nosso holossoma, mas parece que a gente precisa de um local
onde não tem nada, otimizado, para que a gente realmente foque nas nossas questões, né? Isso é interessante. Eu acho que o Serenarium é um laboratório pró-endovisão total. Né? Sim, concordo com você. Né, como eu coloquei aqui, eu percebi a plateia fazendo essa pesquisa da consciência, que era eu, e não tem os diagnósticos que foram feitos, mas é exatamente isso que você está falando. Eu posso observar resultados. E aí eu queria aproveitar e também te perguntar aqui em fatologia, na 4ª linha, ali na página 11, em fatologia, é algo que a gente também sabe, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais a respeito, que é a somatização, manifestando o autoconflito não reconhecido. Eu não sei se você já falou da questão da somatização, mas acho que vale a pena, porque as pessoas costumam ainda separar a doença de si. Né? Sim. Então, o que você acha disso? Então, a somatização é quando acontece manifestação no soma, principalmente ligada a patologias, e não tem o correspondente dentro da medicina, não tem diagnóstico. Isso é atribuído à intraconsciencialidade, algum conflito psicossomático principalmente, que se manifesta no corpo. Então, até coloquei aqui mais embaixo também a questão da gente poder fazer a leitura dessas manifestações somáticas, que elas podem também nos dar indícios de caminhos para a autopesquisa, principalmente algumas manifestações que às vezes a pessoa vai no médico e não encontra diagnóstico. Alguma taquicardia, pressão alta, enjoo, vômito, tonteira. É possível se fazer associação entre as manifestações somáticas e estados psicossomáticas, ou bloqueios energossomáticos, ou formas de pensar. Porque os nossos corpos, eles são veículos de manifestação da consciência. Então, a gente pode buscar essas correlações entre esses veículos de manifestação para a gente encontrar esses indícios de diagnósticos. Até coloquei aqui também depois no final da fatologia. Não, dos tratamentos. Constatação. Só um minutinho. Não, coloquei na sinergismologia, o sinergismo dos tratamentos simultâneos. Ok. Tá. Que eu tive uma vivência também em função de uma tensão na cervical, incômodos no pescoço. Então, eu fui fazer um tratamento fisioterápico. E o diagnóstico era esse mesmo, tensão muscular. E, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um check-up médico na linha da homeopatia. E lá eu tive indicação para uma flexibilização, um abertismo maior na área social e afetiva. E também estava fazendo terapia cognitivo-comportamental. E nas avaliações de crença, dos esquemas, né, a gente identificou uma distorção cognitiva no sentido de que eu estava tendo uma visão em túnel. E eu juntei isso tudo. E, nossa, tem tudo a ver, além de uma identificação também de bloqueio energético no laringochakra. Então, eu tive um momento de ampliação nessa autopesquisa, no autodiagnóstico, por diagnósticos que foram se confirmando. Todos tinham o mesmo tema. E ainda associei com a hipótese de ter sido freira em outra vida. Que a freira, né, geralmente usa aquele hábito que tem tipo uma viseira lateral, ela fica com uma visão mais focada. Então, foi extremamente rico. A gente pode usar essas associações dos veículos de manifestação para ampliar essa autopesquisa, porque foi interessante, porque o resultado que eu tive nos tratamentos, eu entendi como uma aceleração. O entendimento, as correlações me trouxeram maior entendimento
e uma autossuperação mais efetiva. Eu te perguntei isso porque é muito difícil de falar a respeito disso na sociedade. Eu tenho amigos, tem uma amiga que eu estava conversando esses tempos, ela rói unha, tem problema sério de ansiedade e é difícil de fazer essa abordagem. Parece que a pessoa separa, né, o físico, a questão do soma, da questão intraconsciencial, né? Então foi bom você ter trazido esses aspectos, a exemplificação. Sim. Parabéns. Obrigada. O verbete é bastante reflexivo, dá muita reflexão. O campo está muito reflexivo. Desde que eu sentei aqui, que eu estou fazendo auto-reflexões, auto-pesquisa. E as perguntas que eu gostaria de ter feito, fizeram por mim. Mas você falou agora, no fim, uma coisa que eu gostaria que você aprofundasse mais. Muito bom. É ser exemplo e servir de exemplo. Se você pudesse dissertar mais sobre isso, eu agradeceria. Ser exemplo é quando você consegue promover uma assistência para consciência e ou consciexes através da sua atitude. Então, você é um exemplo de uma postura cosmoética, de uma atitude mais lúcida, de um discernimento evolutivo. Então, você, naquele exemplo, naquele momento, você é o exemplo, você está assistindo. Agora, servir de exemplo é quando você está abordando um determinado assunto e você cita o fulano para exemplificar. Ou você cita o fulano, não, cita a atitude da pessoa para exemplificar. E muitas vezes é uma atitude que ela demonstra um trafar, um trafal. Então, nesse momento, servir de exemplo. Posso fazer um comentário? Pois não. Eu acho que nessas duas situações, ser exemplo e servir de exemplo, serve o exemplo que você colocou do serenário. Que você estava lá na condição de servir de ser exemplo para as consciências que estavam pesquisando. Ah, tá. Nesse momento que ela comentou isso. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça da gente. Por isso que eu perguntei para ampliar, ficar gravado, porque é basicamente a TARES aí, né? Como é que a gente faz isso? E às vezes a gente nem faz, né? A gente está lá na condição de cobaia, como ela comentou, e ela falou, né, na tua fala, que tu nem entendeu por que tu estava lá sendo motivo de cobaia. Mas, com certeza, por algum traço que ela estava manifestando de reciclagem, sei lá, ele estava servindo de exemplo naquele momento. Mas eu já estou projetando mais, assim, com a tal da assistência, né, tão falada, basicamente a gente educa mais pelo autoexemplo. Também. Não também. É? Sim. Então, é por isso que eu fiz uma reflexão mais na frente. Mas essa assistência que tu está falando não significa que a assistência tem que ser aqui no intrafísico, podia ser no extrafísico também. Sim, sim. Estava servindo de exemplo também para as consciências. Sim. Por isso que é tão sério, né? Isso. É sério. Eu só queria completar isso que a Neida falou, no sentido assim, eu percebi aquele estudo de caso, né? No momento era eu quem estava sendo estudada, e o que eu não compreendi foram as unidades de medidas que estavam sendo avaliadas e não tive nenhum acesso a nenhum tipo de diagnóstico. Tá, entendo. Vamos lá, mais uma pergunta? Isso também. Muitas vezes a gente não precisa falar, né, Delmara? Sim. Só o fato de olhar, observar, prestar atenção nos detalhes, já fala tudo, né? Sim, já transmite, né? Obrigada. É só um detalhe. Quando, agora há pouco, a Delmara disse, esse processo todo, esse sistema, essa sistematização que ela fez das várias abordagens, das diferentes interpretações de todo o diagnóstico, de um autodiagnóstico dela, ela disse, me fez agilizar. Né? Me fez agilizar o processo evolutivo. Sim. Foi isso que você... Sim, é porque um diagnóstico confirmava o outro e o outro confirmava um, não tinha escapatória. Né? Todos estavam apontando o mesmo tema.
Então, à medida que você teve todo esse autoesclarecimento, você percebeu uma agilização no seu processo de mudança. Eu agilizei o meu processo de mudança. Porque então, eu não tive dúvida dos diagnósticos. Eles estavam sendo confirmados no soma, no energossoma, no psicossoma e no mentalsoma. Mentalsoma então, até trazia retrosenhas, né? Não, no mentalsoma foi feita uma avaliação onde foi identificado que a minha tendência cognitiva era um olhar para os fatos de uma forma em túnel, uma tendência a estreitar a visão na hora de perceber e na hora de interpretar. Entendeu? Então, entendi. Então, essa visão você associou a fatos passados seus. Eu associei com a hipótese de ter sido freira, que eu brinquei aqui que o hábito da freira geralmente tem uma viseira lateral, ela fica se enxergando ela olha só para frente, além de posturas também de não poder ampliar a visão, de não poder questionar, ela segue dogmas, né? Sim, ela não é uma questiona, repetição. ela não amplia a visão. E a tensão no pescoço também, de certa forma, restringiu o meu movimento de rotação do pescoço, o que altera o campo de visão também. Então, de certa forma, eu só queria associar a agilização com a retirada do peso. Ah, tá. Também. Sim. Ficou mais leve, né? Sim, ficou. Deixa eu comentar mais uma, Delmara, aqui na fatologia, na página 11, é a segunda linha do baixo para cima. A heterocrítica existencial indicando as distorções cognitivas em relação à autoidentidade. Você já falou basicamente disso aí, mas só para dar um reforço maior. É porque a heterocrítica é uma oportunidade muito grande para a gente rever essa autoidentidade. Porque a gente tende a ter uma imagem distorcida, uma imagem idealizada. E muitas vezes a gente fica temando em manter aquela autoimagem idealizada. E a visão do outro, a visão de fora para dentro, ela tende a ser mais realista. Então, a heterocrítica nos ajuda muito no ajuste dessa autoimagem através de autopesquisas e reciclagens. Ok. Delmara, mais uma vez, parabéns pelo seu verbete. Você viu que deu discussão. Realmente esse tema é muito importante para todo mundo, né? Ele é universal. Acho que todo mundo precisa ter essa endovisão e fazer a autopesquisa. Então, esse é o primeiro de muitos, né? Esperamos aí as centenas de verbetes seus e aprofundando, inclusive, dentro dessa temática. Acho que ela é muito assistencial. Obrigada. Queria agradecer também, além da Delmara, agradecer aqui aos tertulianos presentes, aos teletertulianos também. Agradecer a equipe, tem o André e o Christian aí na infraestrutura aqui da tertúlia. Agradecer também os amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. E esperamos a participação de todos vocês, tanto presencialmente quanto à distância, nas tertúlias seguintes. Muito obrigado e vamos ao nosso recado aqui. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós não teremos recados e para amanhã teremos o verbete temperamento distímico, especialidade autotemperamentologia, com a verbetógrafa Adriana Chalita. Muito obrigado e boa tarde a todos.